Graça e paz para quem está em casa, nesse tempinho bom. Deus nos abençoou com uma noite de chuva, né? A pastora Alba já disse, e nosso tema hoje é Aprendendo com os Heróis da Fé. Claro que falar sobre fé, nós temos que falar de Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Gente, quando fala de fé, é muito complicado, né? Porque nós, como humanos, a nossa carne fala assim, não vai acontecer, né? E nós precisamos acreditar. E aqui, nessa lição, trouxe alguns dos heróis da fé. É muito interessante, enquanto eu estava estudando a lição, eu estava lembrando daquele... Nós fizemos um jejum, uma campanha, eu acho que foi uma campanha, que o pastor pediu para quem pudesse ler os heróis da fé. Quando eu comprei o livro, eu pensei que eu ia ler sobre Abraão, né? Sobre Isaac, sobre Jacó, mas não. Era sobre seres humanos que exerceram a sua fé. Porque nós pensamos assim, na Bíblia, né, uma história que passou, eles viam, assim, eles tinham contato direto com Deus, né? Então, a gente pensa assim, para nós seres humanos é muito difícil. Mas não é. E vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11, por favor. A nossa verdade aplicada é: a fé é o ingrediente principal da vida cristã. Sem ela, tudo é natural e comum, e não temos como agradar a Deus. Todo mundo achou? Amém. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? E aí, como eu estava falando para vocês da questão de nós termos os homens e as mulheres da Bíblia como exemplo, é complicado. Por quê? É uma realidade totalmente diferente. Mas nessa lição, nós vamos ver por que eles acreditavam e o quanto isso é importante, acreditar. Então, nós começamos, claro, a galeria da fé com um homem chamado Enoque. Engraçado que na Bíblia conta a história de 2 Enoques e às vezes as pessoas até confundem. Mas Enoque foi o único, né, que ele vivia em comunhão com Deus, em comunhão constante. E aqui é um dos poucos lugares da Bíblia em que se cita que um homem andou com Deus, né? Andou Enoque com Deus. Enoque viveu na fé e essa fé constituiu a premissa do seu arrebatamento. Gente, Enoque viveu 365 anos, né? 365 anos. E ele andou tanto com Deus que ele não morreu. Ele foi arrebatado. Glória a Deus, não é? Nós pensamos assim, eu já vi até o pastor Eudes falar isso várias vezes, né?
A gente quer muito ir para o céu, mas não quer que chame a senha, né? A gente não quer que chame a senha. O que nós temos mais? Medo da morte, né? E Enoque, ele não teve que passar por isso. Pela fé. Até o próprio nome dele, que eu estava pesquisando, diz: Enoque significa dedicado. Ele dedicou a sua vida a Deus, né? Que nós possamos dedicar a nossa vida a Deus. Que nós possamos vencer, né, as dúvidas que a nossa carne traz. O próximo herói da fé é Noé. Noé, por incrível que pareça, é o meu herói da fé. Por quê? Porque para Noé foi muito difícil. Imagina você pregar um dilúvio num lugar que não chovia. O povo nunca tinha visto uma gota de chuva. A água brotava da terra. E Noé não desistiu, mesmo em frente às críticas. Imagina o quanto ele foi criticado. Pensa, ele estava lá falando, gente, eu vou levar, né, vou construir essa arca. E o povo olhando em volta, tá doido, ficou doido de vez. Eu tenho um filme, que no momento eu não lembro o nome, mas vou lembrar ao longo. Nesse filme, conta a história de Noé na versão moderna. E aí o cara é um deputado. A volta do Todo-Poderoso. E aí, é engraçado que o filme é um filme de comédia. Gente, mas quando eu assisti o filme, eu chorei o tempo todinho. Todinho. Por quê? Porque Deus falava com ele, constrói a arca. E ele falava assim, não. E nós vamos trazer aqui para Noé mesmo da Bíblia. Você acha que a primeira vez que Deus falou com ele, constrói a arca, ele foi lá correndo arrumar os materiais? De jeito nenhum. Ele deve ter pensado assim, estou ficando doido, né? E no filme, tanto quanto Noé, ele queria correr e não tinha como correr. Porque Deus deu a cada um de nós uma tarefa. E nós não temos como correr dessa tarefa. Não temos. E para exercer essa tarefa, nós precisamos de fé. É muito engraçado que, voltando a falar sobre, como disse o Glauber, abrindo um parêntese no parêntese, voltando a falar sobre Noé ser o meu herói da fé, eu fui criada num lar espírita, toda a minha família. E antigamente, né, assembleano era crente. Parece que não tinha tanta igreja, eu não me lembro de tanta igreja. Eu acho que só tinha assembleia. E eu lembro exatamente de falar assim, eu entrar numa igreja, nunca. Nunca. Aí hoje de manhã, a hora que eu estava me arrumando, ainda falei para o Ramon, estou parecendo assembleana. Por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tinha um propósito na vida de Enoque. Deus teve um propósito na vida de Noé. Se não fosse Noé, nós não teríamos os animais. Se Noé não acreditasse em Deus, ele não tinha salvo a sua família. Né? E assim, imagina o trabalhão que Deus que foi construir essa arca. Gente, a arca tinha 140 metros. Será que deu trabalho para construir? Aí, voltando, só para vocês pensarem como foi, no filme, eu achei muito interessante, porque os animais ajudaram. Os animais ajudaram. E nós não podemos duvidar que os animais, né, ajudaram Noé. Porque era só a família dele para construir 140 metros de arca. Né?
vamos para, claro, o pai da fé, Abraão. Abraão também é chamado de amigo de Deus. E é muito interessante que nós vemos o chamado de Deus na vida de Abraão em 3 momentos distintos. Primeira coisa, Abraão foi chamado lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela. Gente, vocês já pararam para pensar o quanto é difícil sair de um lugar, mudar para um lugar totalmente diferente? Você chega lá, você não conhece ninguém. Parente, então, né? Às vezes a gente quer deixar para trás, mas a grande maioria a gente sente falta, né? Daquelas reuniões de família, domingo todo mundo em volta da mesa, né? Mas Abraão não teve dúvida. E o mais interessante, Deus não deu uma direção para Abraão. Falou assim, ó, você sai daqui, mas você vai para lá. Não, Abraão saiu por ordem de Deus. Quantos de nós, pela fé, faríamos isso? Vamos largar tudo e vamos andar pelo mundo. Quantos? Quem vai deixar o ventilador nesse calor, o ar-condicionado e sair andando por aí? Então, assim, realmente ele merece o título, né? A segunda vez que nós vemos as questões de Deus falando com Abraão é a promessa de um filho. Deus promete a Abraão um filho e ele acredita que vai acontecer, apesar de já estarem em idade avançada. Gente, só para vocês terem uma ideia, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, Sara já tinha 65 anos. Então, para nós, 65 anos, nós não vamos imaginar que a pessoa produza um filho nunca, né? Porque com a nossa correria, nós estamos perdendo muita vida. Então, com 65 anos já é complicado. E a outra parte, a prova da fé. E essa eu fiquei um tempo analisando. Quem de nós, pai e mãe, estaria disposto a dar seu filho pela fé que tem? Deus não que depois nós vimos que Deus não queria o filho, mas ele queria provar a fé de Abraão. Lá em Gênesis 22, nós vemos Abraão caminhando ao lado do seu filho, sem nenhum nada para ofertar. E o menino perguntando, qual é a oferta? E Deus fala, eu quero o seu filho. E Abraão estava disposto a cumprir isso. Vamos só abrir lá em Gênesis 22 e reforçar essa ideia. Porque nós, como pais e mães, será que estamos dispostos a fazer isso? Vamos lá, Gênesis 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vamos parar aqui um momentinho. Como que esse pai fez esse trajeto? Vocês conseguem imaginar como que ele fez esse trajeto? Ele orou tanto por um filho, aquele filho era a promessa de Deus, e Deus falou assim, agora eu preciso do seu filho.
Ele levantou cedo, arrumou tudo que tinha para arrumar e foi. Como estaria o nosso coração? Vamos, por um momento, nos imaginar. Era uma caminhada de muitos dias. Será que nós dormiríamos? Será que nós sairíamos de casa para dar o nosso filho como holocausto? Eu gosto muito de, quando estou lendo a Bíblia, pensar sobre isso. Nos colocar no lugar daquele personagem. Será que era fácil? Porque a gente acha hoje que é muito difícil servir a Deus. É muito difícil acordar de manhã para vir para a escola bíblica. É muito difícil vir para o relógio de oração. É muito difícil vir para o culto, né? Olha, está chovendo, eu não posso ir para a escola bíblica. E a gente ora pela chuva, né? É interessante isso, né? Só que a gente ora pela chuva e vamos agradecer a Deus como? Ficando debaixo das nossas cobertas. É muito melhor, não é? Então, aqui nós olhamos para Abraão e pensamos, será que a fé dele era grande? Será que ele merece o título de pai da fé? Nós usamos muito as nossas dificuldades como desculpa para não servir a Deus, né? Eu não tenho carro. Eu não tenho tempo. Eu não tenho gasolina. Eu estou falando isso porque antes da gente trazer a palavra, a gente apanha, viu? Você vai ler e vai falando assim, oh meu Deus, dá para parar um pouquinho? Está doendo. Porque é verdade. Hoje, nós vivemos num país laico. Todo mundo pode ir para a igreja, todo mundo pode ter uma Bíblia. Todo mundo pode ler a Bíblia, pode falar sobre ela. E nós não agradecemos isso, nós não vemos isso como uma coisa boa. Fala uma pesquisa que apenas 90%, contrário, apenas 10% dos crentes leem realmente a Bíblia. O restante só escuta sobre a Bíblia na igreja. Fora, claro, os nossos versículos decorados, né? Que nós temos vários. Queremos o prêmio, mas não queremos lutar por ele. E aí, voltando para a Bíblia, a gente pensa, Abraão queria o prêmio, mas para ele ter esse prêmio, ele precisava sacrificar seu filho. E aqui, nós vamos pensar o seguinte, existem só homens de fé? Existem só heróis da fé, não heroínas? Né? E aí nós vamos para a próxima pessoa, Sara. Para ser o pai da fé, Abraão precisava de uma companheira que aceitasse. Vamos de novo pensar. Abraão fala assim, vamos largar tudo e sair daqui. Se coloca no lugar de Sara. A gente é sempre tão apegado com o pai e mãe, né? Sempre. É tão bom o pai e a mãe morar perto, mesmo que seja assim, quilômetros. Mas é muito bom. Mas Sara não sabia para onde ela ia. Ela não sabia. Sara, eu acho que é a maior representação da mulher. Por quê? Já perceberam que nós não esperamos que Deus haja? As mulheres em especial, a gente não espera, porque nós queremos o que queremos agora, né? Aí vamos lá para a nossa casa, né? Olha, eu preciso colocar um quadro na parede. Ramon, bate um prego ali para mim. Tá bom que o marido às vezes espera uns 6 meses, né? Mas quanto tempo que Sara esperou, né? Aí o que eu faço? Eu vou lá, pego o prego e vou colocar o quadro na parede. Porque nós somos mulheres. O que nós idealizamos é muito interessante, que nós queremos que aconteça, né?
E Sara não foi diferente. Ela recebeu uma promessa. Ela recebeu uma promessa que ela queria ter um filho. Para nós, mulheres, a maior dádiva do mundo é ter um filho, né? E Sara, não diferente, esperou, né? E nada. Não, vamos resolver isso aqui, né? Vamos resolver na frente de Deus, que é muito melhor. E até na hora que eu estava estudando, Deus falou comigo, uma coisa simples, né? Aquele climatizador ali, nem sei se é climatizador, aquele climatizador ali, ele demora para ligar. E se você mexe demais no controle, ele começa a girar ao contrário. E aí demora para desligar, tem que ter a santa paciência com ele. E aí, a Rejane, não diferente, né, de todo mundo, acho que até um pouquinho mais ansiosa, fechamos a igreja e o Ramon estava conversando com o pastor José. E eu fui lá desligar, só que eu não apertei o botão certo. Como eu não apertei o botão certo, apertei o outro. E ele começou a girar ao contrário. E eu, no desespero, apertando de novo, né? Aí, eu saí e falei assim, Ramon, vai lá dar um jeito no climatizador, que ele não quer desligar. Ué, por quê? Eu apertei uns botões lá. Aí o Ramon, ele se apertar um botão, ele não desliga. Aí o pastor José Alves, mulher, sempre tentando entrar no lugar do homem. Aquele dia eu saí daqui assim, né? Era uma coisa simples, mas eu nunca tinha mexido. Às vezes a gente pensa, é muito fácil pregar um quadro na parede. É muito fácil tomar o lugar do nosso marido. Ou apressar o que Deus tem na sua vida, que foi o caso de Sara. Ela não tomou o lugar do marido dela, mas ela apressou o que Deus tinha como promessa para ela. Então, assim, Deus me prometeu um carro, né? Aí eu vou lá e compro ele em, sei lá quantas parcelas, 180 parcelas. Mas será que era isso que Deus queria para mim? Quando Ele promete, Ele vai me dar em parcelas, eu brinco, suadas parcelas? Não, né? Ele vai te dar o carro, né? E é sempre, nossa, e como, né? Quando você faz um compromisso, parece que tudo acontece para que você não tenha aquele dinheiro. E Sara aqui esperou. Eu acho até que ela foi muito paciente, né? Ela esperando. Não, vamos fazer o seguinte. Vou dar a minha serva para que ela produza um filho. E aí eu vou ter um filho. Lembrando, gente, que naquela época, para você... Quando você tinha posse, terra, se você não tivesse um herdeiro, era dividido entre os irmãos. Não era mais daquela família. A mulher e os filhos não tinham direito. A mulher, né? Não tinha direito. Por isso, eles ficavam assim, precisamos ter um filho. O que aconteceu? Sara, né, conseguiu, logo depois, um pouco de tempo depois, né, engravidar do filho dela. E se nós pensarmos, o problema que ela arrumou, né? Ela não arrumou um problema? E que problema, né? Mas aqui eu quero ressaltar uma coisa. Deus é o Deus que tira a esterilidade e coloca a fertilidade. Deus é um Deus que transforma aquilo que é seco em vida. E aqui nós vemos isso muito bem. É engraçado que quando nós estamos em crise, qualquer que seja a crise, mais fácil duvidar, não é? Fala assim, olha, vou pedir... Comigo já é o contrário. Eu estava prestando atenção na pregação do Glauber semana passada, e comigo já é o contrário. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre os meus problemas. Muita.
ele falando que ligava para um pastor, ligava para outro, não conseguia, né? E eu não. Eu tento até o último. Não deu, agora eu vou chamar. Nem sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Nós precisamos acreditar em Deus. E acreditar que existem pessoas direcionadas por Deus na nossa vida. Que existem pessoas que trazem para nós a palavra de Deus, a direção de Deus. Muitas vezes, como eu falei antes, nós pensamos assim, nossa, era fácil acreditar em Deus, que Deus falava diretamente. Mas hoje, Deus usa o pastor, Deus usa uma irmã, e a gente não quer acreditar. Por isso, a fé é o fundamento para mudar tudo. Por isso, a fé é a base. Como que você vai ter milagres na sua vida se você não acredita? E aí é muito interessante aquela questão, voltando no carro, né? Nós acreditamos que Deus faz pequenas coisas. Você sai de casa de manhã assim, eu vou lá naquele lugar, arruma uma vaguinha lá para mim. Gente, é incrível. Aí você chega lá, tem a vaga para você. Mas, se você fala, Deus, eu preciso mudar de casa, providencia uma. O que acontece? Nós saímos desesperados primeiro, né? Procura aqui, procura ali. A gente não pergunta e nem depende de Deus. Nós precisamos agir? Sim. Mas agir segundo a vontade dEle. Sara não perguntou para Deus se era para ela fazer aquilo, né? E aí depois a gente vem correndo para o pastor, né? Conserta isso aqui que eu não dei conta. Conserta que eu não dei conta. Agora eu acredito que o pastor é a voz de Deus. Então é tão interessante que a nossa fé ela tem medidas, né? Por isso a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vence tudo. Você já viram o tamanho que é o grão de mostarda? Esses dias eu fui lá na Jerusalém, tinha um vidrinho com mostarda. Falei, gente do céu, é tão desafiador pensar que eu preciso ter essa fé? Você olha ali, mas a minha fé não serve, é muito maior que isso. Será que a minha fé é maior que isso mesmo? E vamos lá. A próxima mulher é a Joquebede. Eu fiquei assim porque eu nunca tinha visto falar sobre essa criatura, né? Até o nome é estranho, né? Eu falei assim, gente, essa é nova para mim. E olha que eu gosto de estudar as mulheres da Bíblia, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar. Sim. Então vamos falar aqui. Joquebede era a mãe de Moisés. É outra. Engraçado que quando nós falamos de fé, sempre os filhos estão na história, né? Por quê? Porque nosso maior amor são os nossos filhos. Nosso coração está nos nossos filhos. E aí aqui eu abro um parêntese e penso, nós podemos refletir sobre Deus deu seu único filho para que você estivesse aqui hoje. Para que você estivesse aqui. E será que nós estamos aproveitando essa chance? Será que nós estamos realmente fazendo o que Deus quer da nossa vida? A Joquebede é a mãe de Moisés. O faraó ditou uma lei, né? Que era para matar todos os meninos. Gente, Joquebede conseguiu esconder Moisés durante 3 meses. Vocês já pensaram em esconder uma criança durante 3 meses? Às vezes nós estamos aqui na igreja, um menino chora, porque nós não temos controle sobre a criança. A criança pode adoecer aí, ela chora o tempo todo. A criança quer mamar, ela chora. Ela precisa trocar a fralda, ela chora. Principalmente ali nos primeiros 3 meses, né? Que é como quando pai e mãe nunca dormem, né? É uma bênção. Então, como que ela conseguiu? Como ela conseguiu fazer isso? E outra,
pensando o seguinte, que ela estava desrespeitando um decreto do faraó. Então, quer dizer, além de morrer a criança, ela, o marido, todos poderiam morrer, né? E é interessante que Deus deu a estratégia para ela. Ela escondeu durante 3 meses. Depois, não, vamos lá, fazer um cestinho para colocar Moisés. Então, ela teve tanta fé. Será que você colocaria seu filho no rio para descer? Imagina, você na beira do rio, vendo seu filho descer de 3 meses. Quantas coisas poderiam ter acontecido? E aí nós temos outra mulher nessa história, Miriam, né? Que Miriam segue o cestinho. Ela fica desesperada e segue o cestinho. É muito interessante isso. Mas vamos pensar na fé de Joquebede. Ela sabia a preciosidade que ela tinha colocado no mundo. E ela precisava fazer alguma coisa para que se cumprisse a vontade de Deus. A parte dela foi esconder Moisés e direcionar para a vida. É interessante aqui, até lembrei do pastor João, porque às vezes nós pensamos que trabalhar na igreja é ter grandes feitos, é subir no altar, é cantar. Mas, às vezes, você é só uma diaconisa. Limpar. Estou fazendo a minha parte? Estou. Mas não, nós não queremos que Deus reconheça nosso valor. Nós queremos que o homem reconheça nosso valor. Né? Espera aí, pastor Eudes está chegando, vou pegar o pano e o rodo aqui para fingir que eu estou trabalhando. O pastor Eudes tem uma visão, vocês nem imaginam. Ele chega, aquela manchinha ali, aquela poeirinha lá. E aí, se eu quisesse só me mostrar para ele? Se o Ramon quisesse só se mostrar? Teríamos uma casa de Deus limpa, arrumada, organizada, pronta? Precisamos de pessoas. Deus precisa de pessoas. É claro que se você não faz sua parte, Ele levanta outra pessoa para fazer. Mas eu quero nessa manhã que você pense, o que Deus te levantou para fazer? É o que o mundo fala hoje de propósito, né? Os coaches da vida falam assim, qual é o seu propósito? Também temos um propósito. Agradar a Deus. Esse é o nosso propósito. Mas nós queremos agradar os homens. Nós seguimos pessoas nas redes sociais como se fossem deuses. Nós acreditamos nas coisas que nós lemos e vemos como aquela sendo a última palavra. É engraçado que quando você é professor, você tem contato com muita gente, né? Não queria tomar água para vocês não verem que eu estou tremendo. Mas assim, a gente tem contato com muita gente. E aí, você pensa a palavra professor como a única pessoa que ensina. E eu estava trabalhando numa específica e conheci uma aluna que também era crente. E ela conversava muito comigo, nós conversávamos muito sobre Deus. E um dia eu falei assim, vai lá em casa fazer uma visita. E olha que eu sou difícil de receber visita, porque quando eu estou em casa, eu quase não estou, eu quero descansar. Falei assim, não, vem aqui. E aí ela falou assim que ela estava na casa dela e perguntou para Deus se ela podia ir para minha casa. De primeira, eu achei aquilo tão estranho. Por quê? Porque nós não temos essa prática. Aquela questão, alguém falou aqui sobre quantas decisões nós tomamos no dia. Será que Deus está em todas as decisões que nós tomamos? E aí diz ela que perguntou para Deus em oração e ela não sentiu nenhuma resposta, abriu a Bíblia.
Aí lá estava, ela abriu bem naquele trecho que desce, Lázaro, desce da árvore e vem que hoje vou cear contigo. E ela entendeu que ela tinha que ir na minha casa. Por quê? Porque ela precisava me ensinar a depender de Deus. E a partir daquilo, durante muitas vezes, toda vez que eu não procuro Deus para perguntar, posso fazer isso? Eu quebro a cara. Toda vez. Então, assim, é um ato simples. Deus, posso fazer isso? Você vê que era uma coisa simples. Tecnicamente, sou professora, não tinha nada que me desabonasse, ela podia ir na minha casa. Mas ela quis perguntar para Deus. E é interessantíssimo. Aqui nós vemos que as heroínas da fé, assim como os heróis da fé, eles estão em comum acordo com a palavra de Deus. Como que nós queremos servir um Deus sem saber a palavra dele? Sem saber a palavra dele. Interessante que, né, como eu falei, nós temos várias versões de Bíblia. Temos até Bíblia para desenhar, Bíblia para escrever, Bíblia de estudo disso, de estudo daquilo. Mas é tão difícil, né? Às vezes a gente não quer nem sair na rua com a Bíblia. O tal do crente inventou a Bíblia no celular, né? Oh, glória! Graças a Deus chega mais gente. Mas você está lá lendo a Bíblia, aí chega um WhatsApp. Fala para mim que você não presta atenção no WhatsApp e não no que você está lendo, né? Fala para mim. Então, gente, é interessantíssimo exercer a fé, traz tanta coisa para a sua vida e faz se cumprir o propósito dele na sua vida. E a próxima heroína da fé, nós temos a Raabe. A Raabe é sem comparação. Inclusive, ela é a única mulher que aparece lá na galeria de heróis da fé. Gente, né? Exatamente. Eu achei muito interessante isso. Por quê? Aquela coisa que Deus escolhe os improváveis. Primeira coisa. Então, Raabe era o quê? Uma prostituta. Uma prostituta. Naquela época, as cidades eram... construía-se muro ao redor da cidade. E assim, eu imagino, né? Não sei, conjecturando, que as pessoas que não tinham muito dinheiro aproveitavam o muro para construir uma casa. Que vocês já pararam para pensar o tanto que é caro construir? Né? A Raabe, ela sustentava toda a família com o dinheiro da prostituição. Toda a família. E ela construiu a casinha dela lá, beirando o muro. Improvável. A outra coisa que eu achei muito interessante, por quê? Por que ela tem fé? Por que ela estava na galeria dos heróis da fé? Porque ela ouviu dizer, ponto. Gente, nós vivemos os milagres de Deus todos os dias e a gente se recusa a acreditar, a passar para frente. A Raabe era um prostíbulo com estilo de pensão, né? Lá passavam os viajantes todos, vendedores, etc. Então, ela escutou muita história do povo de Deus, muita. E ela ajudou os espias de Josué a olharem como que era Jericó. Escondeu eles. Mas por quê? Ela tinha motivo para fazer isso? Não, ela não tinha. Aos nossos olhos, aos olhos do ser humano, ela não tinha, né? Porém, ela ouviu falar de um Deus que poderia fazer milagres, que poderia salvar vidas, que poderia alimentar pessoas, e ela acreditou. Ela acreditou que aquilo era possível.
como então que numa cidade do tamanho de Jericó, os espias iam conseguir descobrir onde Raabe morava? Combinaram de pendurar um fio vermelho, né? Uma corda vermelha. Eu imagino que não seja um fio tão fino, mas pendurar essa corda vermelha na janela para que aquela parte não fosse destruída, porque Jericó foi totalmente destruída. E aí eu volto a fazer referências, né? Não sei se vocês assistiram, naquela novela 10 Mandamentos, quando você vê a destruição de Jericó, porque uma coisa é ler, né? Ler precisa da nossa criatividade para pensar como que foi aquilo, né? Eu imagino que foi assim. Eu imagino que o muro de Jericó era dessa cor e destruiu assim, né? Mas eu achei muito interessante essa cena lá na novela, que só ficou a parte da Raabe. E lá eles deram uma ênfase maior, porque eles colocaram uma luz roxa, como se viesse diretamente do céu. Por que um fio vermelho? Já remete ao sacrifício, viu? Esse fio vermelho, ele já remete ao sacrifício de Jesus. E aqui, né, nessa questão dela ser salva, nós vemos a graça de Deus. A graça de Deus alcançou. Todas as pessoas que estavam em Jericó poderiam ter sido alcançadas pela graça de Deus? Sim. Mas somente ela creu que aquilo poderia acontecer. E, mais interessante, a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Porque ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. É aquilo que a gente fala da recompensa, né? Às vezes a gente espera a recompensa. Ela não esperava. Ela tinha fé, acreditava que Deus ia mudar, que Deus ia fazer. Ela não estava feliz com a vida dela. E Deus a alcançou com graça, misericórdia e amor. Aqui eu abro um parêntese para nós falarmos sobre... E aí? Quais são as características dessas pessoas? O que nelas era diferente? Alguma coisa era diferente. Porque assim, vocês concordam comigo que vocês já ouviram muitos milagres? E mesmo assim, às vezes vocês duvidam de que Deus vai fazer? Eu falo porque eu duvido. Eu lembro, uma amiga minha, ela casou, sabe aquele, vamos dizer, conto de fadas? Uma pessoa que veio do interior, que ela não tem vergonha nenhuma de falar, de ficar assim, em torno de uma semana comendo só piqui, porque não tinha mais nada. Não tinha mais nada. E a mãe dela veio para Goiânia, missionária, né? Veio para Goiânia, amando de Deus. E a mãe dela tinha só 10 filhos. Imagina você pegar uma mala, né? Por incrível que pareça, lá do Tocantins para Goiânia, sem conhecer ninguém. Então, sim, foi uma história muito sofrida dessa minha amiga. Aí chegaram aqui, claro, com a bênção de Deus, nós temos muitos irmãos que têm um coração bom, que ajudam, né? Aquelas situações não mais aconteceram, mas, o aluguel vence amanhã. E eles não tinham dinheiro. Tem que comprar arroz. E eles não tinham dinheiro. Enfim, ela casou, muito bem casada, né? Com uma pessoa que, sim, como diria minha mãe, carrega água no jacá por ela, né? E depois de 2 anos de casada, ela teve uma filhinha. Teve uma filhinha, a Isabela. Ela amava essa menina de todo o coração. Óbvio, nós amamos nossos filhos. Ela parou de trabalhar para cuidar da menina. Ela não queria mais trabalhar. Ela queria cuidar da filha dela. E com 1 ano e 6 meses, essa menina adoeceu.
Adoeceu, é aquele negócio, né? Tinha plano de saúde, tinha tudo. Vamos levar no hospital. Levava no hospital. Não, ela está só com uma gripezinha, tal. Volta para casa para tomar esse remédio aqui. No outro dia, ia de novo. Foram 7 dias desse jeito. No 7º dia, quando ela chegou com ela no hospital, a menina já foi direto para a UTI. E de lá para o caixão. Pensa no desespero dessa mãe. Por que eu estou citando essa história? Porque no velório, ela ficava assim para mim. Eu creio que Deus é poderoso para ressuscitar ela. Eu creio que Deus pode fazer isso. E eu olhava assim e falava, gente, tá doida de vez. Deus é poderoso para ressuscitar? Sim, Ele é. Mas nós acreditamos nisso? Nós acreditamos? Ou só naquele momento? No momento de desespero. Nós buscamos a Deus no momento de desespero. A gente tenta de tudo. Resolve, vamos resolver, vamos fazer. Igual ela. 7 dias indo para o hospital, fazendo a parte dela. E quando ela falou isso para mim, que ela acreditava que Deus podia ressuscitar, eu fiquei pensando, como? Aí a gente pensa em todas as coisas da Bíblia, em que Deus provou que Ele podia fazer mudanças, que Ele podia ressuscitar, que Ele é um Deus de fertilidade, né? Nós temos aí o Vale de Ossos Secos. Nós temos Lázaro, estava morto. Há quantos dias? Né? Mas nós não cremos que isso acontece no nosso tempo. Nós não cremos nos milagres de Deus na nossa vida. A gente fala muito, né? Então, vamos ver. Então, aqui, nós descobrimos a primeira característica de um herói e uma heroína da fé. A própria fé. Fé é o fundamento. A gente decora, né? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Será que a gente acredita nisso? E no mais, esse é o fundamento, como eu brinco com meus alunos. Você começa a construir uma casa pelo telhado? Nós queremos construir a nossa vida cristã pelo telhado. Nós queremos vir para a igreja, né? Todo mundo bonitinho, cabelo arrumado, maquiado, sapatinho novo, né? E como que está por dentro? Como que está o meu fundamento? Como nós estamos por dentro? Estamos acreditando? Às vezes, você vicia em trabalho. É uma coisa, assim, geral. Às vezes eu chego na igreja para assistir o culto, mas eu estou olhando o que está acontecendo e o que está precisando fazer. E aí, né, pastor? Né, pastor Alba? E aí, a gente deixa de receber. Às vezes, a palavra que está sendo dita é para você. Eu não lembro o nome, mas uma coisa eu achei muito interessante que uma vez o pastor pregou para nós, lá na sede ainda, pastor Eudes. Era engraçado que quando o pastor Eudes pregava, eu pegava um caderninho para anotar os versículos bíblicos. Porque eu ficava assim, gente, como que ele decora tanta Bíblia? Como? E aí, ele falou que, eu não lembro o nome da pessoa, mas teve uma grande convenção para que se convertesse apenas uma pessoa, né? Qual que é o nome, pastor? Billy Graham, né? Para que só convertesse apenas uma pessoa.
Todos tinham oportunidade de se converter? Sim. Mas será que todo mundo estava ouvindo? Raabe, o que ela fez? Ouviu, né? Abraão, o que ele fez? Ouviu o que Deus tinha para ele. Outra coisa, próximo quesito de um bom cristão, agradar a Deus. Gente, hoje nós queremos, como eu já falei, agradar um homem. Eu venho para a igreja, porque senão o pastor Eudes vai brigar comigo. Aí ele... Né? Ó, eu brinquei esses dias com a pastora Alba, que eu não iria vir ao culto à noite, né? E eu acho que a maioria de vocês sabe que dificilmente eu venho no culto da noite. Aí ela falou assim, não, mas o pastor não me dispensou do culto. Eu falei, você também é boba, né? Você pergunta. Se você pergunta, você recebe a resposta, né? Então, eu quero vir para a igreja, não para agradar o pastor Eudes, não para agradar a pastora Meire, mas eu quero vir para a igreja, porque eu quero agradar a Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Outra coisa, e esse quesito aqui dói muito, perseverar. Dói muito. Porque, gente, eu falo, né? Vamos falar de ambiente de... Você vem para a igreja, você pensa assim... Não, lá só tem os santos de Deus. E como são santos, abençoados, né? Gente, conviver com pessoas é difícil. Na igreja, fora dela, no seu ambiente de trabalho. Mas por que nós nos sentimos feridos com a igreja? Com o povo da igreja? Não, vou sair da igreja. Não, pastor Eudes não é bolsominion, como diz os meus alunos. Então, vou sair da igreja. A pastora Alba olhou atravessado para mim. Vou sair da igreja. Você viu, eu passei pelo pastor Evans e ele não me cumprimentou. Vou sair da igreja. Zero. E aí, é engraçado que você não para e pensa pelo outro lado. Pastor Evans estava preocupado com alguma coisa, nem viu, que a gente sabe que homem, ele só tem uma visão, né? Então, se ele está pensando e chega alguém perto, não tem como. Esses dias eu pensava que era uma característica mais do meu marido, né? Essa coisa de uma caixinha. Aí, toda vez, eu estou falando com ele, e eu sei quando ele escuta e quando ele não escuta, né? Aí eu cutuco. Você ouviu? A ele, o que é mesmo? Né? O que é mesmo? Aí eu ri demais porque o Carlos e a Paula estavam ali e a Paula falando alguma coisa para o Carlos e o Carlos assim. Aí ela parou de falar e falou assim, escuta, o que eu estou falando mesmo? Né? Eu acho muito interessante. E isso nós fazemos na igreja. Questão, eu venho para a igreja porque o irmão vai me tratar bem? Porque o pastor vai me tratar bem? Nossa, o pastor Eudes tem uma mania, né? Eu digo de ir em cada irmão da igreja, né? Nas cadeiras. Eu acho isso muito interessante. Traz proximidade. A gente percebe que ele está preocupado com a gente, né? Porém, se ele não for na minha cadeira, eu não preciso sair da igreja. Eu não estou aqui por causa do pastor Eudes. Apesar de que eu estou aqui por causa do pastor Eudes. Mas, em primeiro lugar, por causa de Deus. E o mais interessante... E aqui nós podemos falar da questão, ouvir a voz de Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor.
Você está escutando a Deus? Você está escutando os seus pastores? Né? Eu brinco que eu tenho mais proximidade com a pastora Alba, né? E aí, às vezes, ela dá bronca em alguém e eu fico rindo. Porque todo dia eu ganho bronca dela. Nunca vi. Eu falo uma coisa, ela... Mas eu tenho consertado muita coisa. Muita coisa que antes eu não tolerava. Que antes, para mim, era motivo, sim, de sair da igreja. Já aconteceu. Acho que todos nós, na nossa caminhada cristã, já saímos da igreja por causa de homens. Mas aí vamos voltar lá na história daquela minha amiga. Eu perguntei para Deus se era para fazer isso. Perguntei. E aqui eu vou finalizar. Os heróis da fé foram pessoas que tomaram a importante decisão, agradar a Deus. Ainda hoje, diante das circunstâncias que nos rodeiam, é possível assumir essa mesma postura, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, que nós possamos, na nossa caminhada, como eu falei, se doeu aí, imagina aqui. Ontem, aí agora já passou, eu posso contar. Deixa eu contar uma coisa que Deus fez comigo. Não entendi não, mas tudo bem. Ele tem os motivos dele. Ontem eu acordei cedo. O meu esposo, ele tem problema com insônia. Ele dorme tarde. E eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. E aí ele fica dormindo. E eu fui orar, falar com Deus. Eu tenho mania de ler um capítulo de um livro, ler a Bíblia de manhã. E aí, eu peguei essa mesma lição e falei assim, vou aproveitar e vou estudar. Já vou estudar, já fica pronto. Gente, eu chorei com a lição. Parece que Deus estava sentado ali comigo. Preparei toda a lição. Fiz slide tão bonitinho. Até preparei música, né? Para terminar. E hoje de manhã eu acordei, eram 5h30. E Deus falou comigo. Você estudou a lição errada. Eu estudei a lição errada. Eu preparei a lição errada. E o Ramon desesperou. Falou, e agora? O que você vai falar? Eu não quero falar nada. Deus vai falar por mim, né? E com a graça de Deus, né? A graça de Deus está sobre todos nós. Eu moro muito longe. E, para quem não sabe, eu sou professora de redação. Ler, para mim, nunca foi problema, né? E, durante o trajeto, eu estudei, fiz anotações, li a Bíblia, fiz comparações. E espero que tenha conseguido passar a mensagem. Mas, principalmente, que nós possamos, a partir de hoje, usar a fé como nossa base. Ao invés de perguntar para as pessoas, pergunte para Deus. O que você precisa fazer? Amém?